Olá, seja bem-vindo aqui no canal Mamas Empreendedoras. Nessa mini aula eu vou abordar o tema Como vencer o medo de vender. No meu grupo particular, Mamas e Papas Empreendedores, uma participante trouxe para mim hoje uma grande dúvida, um problemão, que é o medo de vender. Tamires, como eu perco o medo de vender? Por isso, eu estou trazendo esta aula, para revelar para vocês o meu segredo. Como eu fiz para perder o medo de vender. Porque eu também já tive medo de vender. Afinal, quem não tem medo de vender? Primeiro passo para perdermos o medo de vender é analisarmos a nossa história. Será que você já ouviu que vendas é uma coisa chata, que vendedor é tudo irritante? Será que alguma vez você já se deparou com esse tipo de frase? Ah, se tudo der ruim, se tudo der errado, então eu viro vendedor. Como se a arte de vender fosse algo pejorativo, fosse algo negativo. Eu cresci ouvindo isso. E isso faz com que na nossa mente cresça crenças limitantes. Essas crenças vão criando fortalezas e bloqueios na nossa mente. E isso contribui para que aquele medo, aquela insegurança pequenininha vire um monstro e cresça a ponto de nos paralisar. Então, Tamires, qual é o segredo? Como você conseguiu vencer o seu medo de vender? Quando eu comecei, eu sentia muita insegurança. Eu sentia medo de vender. E então eu fiz uma simples coisa. Eu fui para frente do espelho. Isso mesmo, aquele espelho que fica lá no banheiro. Na casa de todo mundo tem um espelho no banheiro. Se não tiver, procura um espelho e faça essa atividade. Eu fui para frente do espelho e eu me olhei nos olhos. Eu me aproximei do espelho e olhei fixo dentro do meu olho. Respirei fundo e disse: Tamires, por que você sente medo de vender? E então eu encontrei a resposta. Eu descobri que a raiz era mais profunda do que o simples medo de vender, que não tinha nada de simples, era muito medo de vender. Eu descobri que a raiz daquele medo, ela vinha de um trauma chamado rejeição. Então, o meu medo de vender era apenas uma farsa, escondendo uma raiz de um problema maior, mais profundo. Eu não tinha medo de vender, eu tinha medo de ser rejeitada. Eu tinha medo que as pessoas rejeitassem o meu trabalho, que as pessoas rejeitassem os meus doces. Eu tinha medo que as pessoas me rejeitassem. Será que você, que está aí do outro lado me vendo e está com medo de vender, também não tem uma raiz de rejeição, um medo de ser rejeitada? Isso nos paralisa. Isso é muito forte. Esse medo me controlou durante muito tempo, porque ele me impedia de avançar. Ele me impedia de ir para a rua, ele me impedia de oferecer o meu doce, tudo com medo de receber o não. E naquele dia, quando eu estava, naquele momento, frente a frente, só eu e eu descobri que o meu maior medo não era vender, era ser rejeitada. Era receber aquele não. E então eu descobri a solução. O não sempre vai existir.
eu descobri que eu não precisava me preocupar com o não. Eu descobri que eu não precisava temer receber o não, porque mais cedo ou mais tarde ele ia bater na minha porta. Eu descobri que o não vai sempre existir. Melhor, eu descobri que eu já tinha o não quando eu estava em casa, me permitindo não avançar, me permitindo não ir para a rua, me permitindo não oferecer os meus doces. Eu já não estava vendendo. Então, se eu decidisse que eu iria avançar, que eu iria vender e que eu iria oferecer os meus doces, eu já estava no lucro. Por quê? Eu estava vencendo, eu estava enfrentando o meu maior medo, que era o de receber o não, o de ser rejeitada. E isso eu consegui a partir do momento em que eu determinei que aquele medo não iria me paralisar. Eu fiz um curso e esse curso abriu a minha mente. Chama-se Fábrica de Vendedores. Isso mesmo, vendedores. Então eu aprendi as técnicas de como vender. Primeira coisa, muito importante. Você se conhece? Você sabe quem é você? Não o seu nome, o seu RG, onde você mora, com quem você é casado. Não. Quem é você? Qual é a sua personalidade? Quem é você? Eu agora, nesse momento, quero te convidar. Faça uma lista. Pegue papel e caneta e anote 10 qualidades, 10 características que te definam. Isso mesmo. Se defina em 10 palavras. Faça palavra número 1, palavra número 2, palavra número 3 e se defina em 10 palavras. Se você não conseguir se definir em 10 palavras, então o problema não é medo de vender. O problema é porque você ainda não se conhece. Se você conseguir se definir em 10 palavras, você já tem meio caminho andado, porque você já está no processo de autoconhecimento. Você já quase se conhece. Você agora vai olhar para estas palavras e vai repetir em voz alta. Isso mesmo, repita em voz alta, para que você ouça quem você é. Porque isso vai trazer segurança para você. Isso vai trazer autoconfiança para você. Segundo passo, o seu produto. Você faz com os melhores produtos que você pode? Não estou falando que se você faz com os melhores que existem no mercado. Com os melhores que você pode. Nesse momento, os seus produtos, eles são produzidos com os melhores produtos de base que você pode oferecer? Se sim, sinta-se em paz. Você faz o melhor que você pode. Você experimenta o seu produto? Quando você acaba de fazer, você pega e degusta o seu produto e sente como ele está bom, como ele é extraordinário ao seu paladar. Você compraria o seu produto? Isso! Se pergunte se você compraria o seu produto. Naquele momento em que você verdadeiramente entender que você compraria o seu produto, você está pronta para vender. Eu não vendo o que eu não consigo comprar. Portanto, eu acredito fielmente que você também não vende, não consegue vender aquilo que você não compraria. Por isso, sempre experimente dos produtos ao qual você vai vender antes de sair para a rua. Isso mesmo, experimente todos. Ah, Tamires, eu tenho uma cartela muito grande. Experimente um de cada um. Você precisa conhecer o seu produto e o paladar que o seu produto oferece. Porque assim você vai estar se colocando no lugar do seu cliente. Você vai saber exatamente qual é o sabor que o seu cliente vai receber ao comprar o seu produto. Então, nós já temos uma lista
com 10 qualidades e características que te definem. Segunda coisa, você precisa experimentar e saber qual é o sabor que o seu produto tem ao término, no momento em que ele já está finalizado para ser vendido e consumido pelo seu cliente. Terceira coisa, você precisa entender que vender não é algo que gere incômodo, não é algo que é feio. Pelo contrário, vender é uma arte de resolver problemas. Nós, vendedores, nós temos uma arte em nossas mãos e nós somos capacitados a resolver problemas com o nosso trabalho, com os nossos talentos, com as nossas habilidades e com o trabalho das nossas mãos. Lá fora existem muitas pessoas que estão sofrendo com o estresse caótico do dia, com o trânsito, com os problemas da empresa, com problemas no relacionamento. E o seu doce, o seu trabalho, pode trazer para aquela pessoa, ainda que momentaneamente, uma felicidade, uma paz. Porque no momento em que ela está saboreando o seu doce, ela não está pensando nas outras coisas, ela não está lembrando dos seus problemas, ela está simplesmente vivendo aquele momento de prazer que o seu trabalho está proporcionando para ela. Isso é resolver um problema. Então, no momento em que você vende, você está resolvendo um problema. Comece a ver o seu trabalho dessa forma. No momento em que você passa a ser a solução do problema das outras pessoas, isso deixa de ser um incômodo, isso passa a ser uma necessidade. As pessoas lá fora, elas necessitam de você, elas necessitam do seu trabalho. Então, perca de vez essa crença limitante que deseja te paralisar. Enfrente o medo de vender. Última coisa, nós já falamos sobre a lista com os 10 nomes, as 10 qualidades e características que você deve escrever para se autodefinir. Nós falamos sobre você experimentar o seu produto. E agora nós falamos que você é uma solução para algum problema na sociedade. A última coisa que eu tenho para falar para você é: confie em você. Isso mesmo. Não tenha medo de receber nãos, porque você vai receber muitos. Vá atrás do sim, porque é o sim que vai te encorajar. A partir do momento em que você for e você efetuar a sua primeira venda, você vai se sentir mais forte, mais encorajada, mais empoderada. Você vai se sentir confiante, porque você já enfrentou o medo e venceu. E agora você já tem a sua primeira venda. Se você já fez alguma venda pelo Facebook, pelo WhatsApp, mas o seu maior medo então é ir para a rua, vá para a rua com a certeza de que você é a resposta do problema de alguém. Faça uma média, tenha uma planilha, um banco de dados do seu dia de trabalho. Se, por exemplo, você for para a rua e você fizer contato com 5 pessoas, e dessas 5 pessoas você fizer uma venda, anote: venda 1, não venda 4. Faça esse apanhado, porque no final do dia isso vai ser de extrema importância para você. Porque você vai ter uma meta. Se você deseja vender 10 doces, então você sabe que para vender 10 doces, você vai ter que fazer contato com 50 pessoas. Porque a cada 5 você vendeu 1. Então faça essa metodologia. Conte quantos nãos você recebeu. Conte quantos sims você recebeu. Isso é muito importante para o seu controle, para que você consiga organizar e administrar o seu trabalho. Não saia para a rua levando de qualquer jeito o seu doce.
Esteja bem vestido, a sua aparência é o seu cartão postal. Esteja com um sorriso no rosto, não seja falsa. Seja criativa, seja cativante, porque tem pessoas que acham que, oi minha querida, oi minha flor, que isso é simpatia. Não, isso é falsidade. Você não conhece a pessoa, você nunca viu. O seu maior interesse é resolver um problema dela, é levar para ela um doce que vai trazer alegria ao coração dela naquele momento, que vai levar para ela uma oportunidade de saciar um prazer, de experimentar algo inovador, algo único, porque o seu trabalho é único. Então, seja profissional. Você não precisa chamar o cliente de minha flor, de minha querida. Você precisa ser sorridente, simpática e verdadeira. Se você é tímido, procure fazer o exercício de olhar nos olhos. Isso mesmo. No momento em que você estiver comprando, se você está na padaria comprando pão, olhe nos olhos de quem está te atendendo, de quem está no caixa cobrando o seu dinheiro. Se você vai no supermercado, olhe nos olhos das pessoas, porque nesse momento, quando você é o cliente, você está em contato direto com a pessoa que está te vendendo. E aí, quando você estiver na outra posição e do outro lado, quando você estiver vendendo, você vai conseguir olhar no olho do seu cliente, você vai conseguir ser simpática, ser agradável de forma natural e verdadeira. Faça essa atividade. Pode parecer muito boba, mas ela é uma técnica de vendas. Por favor, para o seu bem, para o seu trabalho crescer, utilize essas ferramentas que eu estou compartilhando com vocês nesta mini aula. Eu espero ter contribuído com vocês, eu espero ter ajudado vocês. Que esse medo que você sentiu até aqui, porque daqui para frente você não vai sentir mais, ele nunca mais te paralise. Que você se supere, que você determine que você vai avançar, custe o que custar. Seja quem você nasceu para ser. Você nasceu para ser uma pessoa grandiosa, uma pessoa gloriosa, uma pessoa vencedora. Então assuma essa identidade e vá. Vá para a rua, vá atrás dos seus clientes, vá com a convicção de que você tem a resposta que eles precisam. Não é você que precisa deles, são eles que precisam de você e do seu trabalho para alegrar, para adocicar a vida deles naquele dia. Então, de hoje em diante, não se permita mais ter essas crenças limitantes. Esse medo que te consumia não pode mais continuar existindo dentro de você. Uma vez ou outra, você vai ainda sentir um desconforto, porque está no início, e eu não vou mentir para você. Não é porque você está vendo esse vídeo que, pá, acabou o medo. Não, você ainda vai sentir essa insegurança, até que você comece a caminhar um passo após o outro, uma venda após a outra, e vá adquirindo a sua autoconfiança, vá adquirindo a sua forma de trabalhar. A partir do momento em que você sentir essa confiança, o medo ele vai embora e não vai aparecer mais. E você vai poder reproduzir a sua experiência na vida de pessoas que estão iniciando no mesmo ramo de trabalho que você. Você vai poder reproduzir para essa pessoa a esperança. Vai poder olhar nos olhos da pessoa e vai falar: um dia eu também tive medo, mas eu decidi superar esse medo, enfrentar esse medo, e eu venci esse medo. Se aconteceu comigo, vai acontecer com você também. Um grande beijo e até a próxima. Deixa aqui embaixo nos comentários mais assuntos, dúvidas que vocês gostariam que eu trouxesse uma nova aula. Deixa dicas, como eu posso melhorar, o que você gostaria que eu trouxesse para a próxima aula, uma dúvida que você tem, compartilha aqui embaixo e eu vou ter uma alegria imensa em trazer uma nova aula para vocês. Um grande beijo e até mais!